40. Bueno, buenas tardes entonces. Vamos entonces ahora, mira, ayer entendemos los principios, los primeros ladrillos, ¿no? Para entender Machine Learning, Deep Learning, etcétera, y las herramientas para trabajar. Empezamos a ver modelos, vimos el modelo de redes neuronales completamente conectadas, full connected o densas, full connected or dense, ¿no? FCNN, Full Connected Neural Network, o DNN, Dense Neural Network. Alguns falam de Direct Neural Network, mas Dense Neural Network. Pero então é um tipo de estrutura onde todos os neurônios são conectados com todas as neurônios. Pero essa é uma arquitetura. Vamos começar a ver agora um segundo tipo de arquitetura, que é a arquitetura de redes convolucionais. Vocês já perceberam o caso anterior, com as imagenzitas muito pequenitas de los números, de 28 por 28 píxeles. Nadie de ustedes utilizam imagens de 28 por 28 píxeles. No mínimo, não sei, 480 por 640, ¿no? Que é um VGA, ¿no? E os teléfonos hoje, imagens são de miles por 2000, são HD, Super HD, etc. No 4K, e aí, ou seja, é óbvio que, agora imagina, com 28 por 28, hicimos uma estrutura muito chiquitita, e já me passou real, hicimos um trabalho, demorou 2 minutos, com 28 por 28, uma rede neuronal de 20 neurônios. Imagina com uma imagem de milhares de pixels, em color, complejas, ou seja, é uma loucura. De pronto, já digo a vocês, eu não vou utilizar uma rede densa, com todos os neurônios conectados para trabalhar com imagem. Não vou fazê-lo. É muito boa para dados tabulares, para dados que tenho, pode ter muitos dados, mas com features finitos, como o caso de la Casa de Boston, que vimos allá, certo? Agora, para imagem, com uma imagem chiquitita, que miramos, ok, se pode fazê-lo, mas, na verdade, a ideia é utilizarmos redes convolucionais, que é outra maneira de criar, dentro da rede neuronal, de achicar as imagens. Okay? Vamos falar um pouquinho dos conceitos, depois como hacemos a aplicação disso, ok? Perfeito. Então, vamos ver o que vimos até agora. Só para acordar, o que vimos pela manhã, quando tínhamos uma imagem, por essa imagem de número 7, o que hicimos foi, hacemos um flat, não? Ponemos os 784 pixels, como sendo cada um entrando em uma neurona, e isso então ia sendo uma classificação de todas as neuronas, eram conectadas a todas as neuronas, até chegar às 10 classes de salida. Perfeito. Essa é uma rede neuronal densa. Super. Funciona bem, uma imagem sencilla, solo números, os números estão sempre centralizados na imagem, etc. Aí eu quero fazer uma classificação entre homens e cavalos, por exemplo. Chucha, tenho ali humanos e cavalos. Pucha, já miro e mira, eu tenho cielo, eu tenho mar, eu tenho arena, eu tenho uma persona, a persona tem... Percebe que a coisa é uma imagem, empieza a quedar uma imagem muito complexa. Há muitos elementos acá, não? Há mar, há espuma, fone acá, não? Há arena, uma mulher acá. Agora, quando a imagem, pum, vamos dizer, apareceu na pantalla, 100% de vocês miraram e disseram, há uma pessoa e há um cavalo. Pero vocês não quedaram analisando, deixa-me ver aí uma sombra. Não, o cérebro de vocês já miraram dentro dos olhos, é uma pessoa, tem 2 braços, tem uma perna, tem pelo. Perceberam? A parte mais importante da imagem, incluso depois, num segundo momento, ela está na praia. O cavalo, parece que é praia também, não sei. Mas não importa, pero é pessoa e cavalo. Perceberam? Na verdade, vocês não miraram toda a imagem de uma vez sola, como passou com o número 7 ali. O número 7, tivemos que mirar todos os píxeles da imagem, tomar os 784 píxeles para entender que isso era
un número 7. Acá no. O que quero hacer acá é encontrar algumas coisas, alguns features especiais na imagem que me leve a saber, esta é uma pessoa, este é um caballo, sem ter que trabalhar com todos os pixels da imagem. Então, qual é a ideia? Ideia de convolução, quando hablamos de uma convolução, não? Por exemplo, o que não sei se está muito... O que estamos falando é, eu vou procurar, está vendo na sombra passando acá e vem para cá, tem uma sombra. O que vou procurar fazer é, vou passar um filtro em toda essa, um grupo de imagine que isso aqui é um pixel, é uma imagem de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 por 1, 2, 3, 4, 5, 9 por 9. Isso é uma imagem, ok? Uma imagem de um canal em branco e negro ou em grayscale. E o que vou fazer é tentar passar um filtro por essa imagem. E esse filtro, na verdade, vou fazer uma multiplicação do valor do filtro com o valor do pixel, do pixel, de tal maneira a tentar achicar essa imagem. Pensando que é uma imagem a color, eu tenho 3 canais, lo mesmo, esses 3 canais vou passar por acá um filtro, também em 3 dimensões, e esse filtro vai passando e vai, vamos assim, encontrando uma imagem menor, mais compacta, que tenha algo de representação de todo aquilo. Ou seja, vou fazer uma transformação matemática, convolução é isto, convolucionar é, vou fazer uma multiplicação, soma de valores, com passo de filtro. Vai quedar mais claro em um ratito mais. Então, por exemplo, nesse caso que havia falado acá, eu tenho, imagina, esta aqui é uma imagem de, eles puseram 8 por 8 por 3, mas acho que é 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, era 9. 9 por 9 por 3 acá. Passei é porque, na verdade, vou perder uma camada externa, depois esse detalhe. Mas vou passar esse bloco por acá, que é um kernel de 3 por 3 por 3, e vou ligar uma imagem mais reduzida. Ok, vamos entender melhor isso, tentando entender com números. Vamos pegar uma imagem parecida, uma imagem de 28 por 28, parecida com os números de um outro dataset, que é hermano del MNIST, que é de números, só que este acá se chama Fashion MNIST. Vocês podem barrar igualito em cima e analisar. Em vez de ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, de números, o que tenho são shapes. São 10 shapes de sapato, de pantalão, de polera, esse tipo de coisa, certo? Então, são de bolso. Então, são algumas de vestuário, também 28 por 28. A ideia é fazer classificação desse tipo de imagem. Então, imagina que eu estou tomando aquela parte de arriba, estou fazendo um zoom. Tenho esse grupo de pixels acá. Vou pegar esse grupo aqui, tenho 3, pegando um grupito aqui da limitada, 3 por 3 acá. Então, tenho aqui um 0, 64, papapá. Ou seja, esses números acá, mais ou menos. Um número para chutar, né? Então, obviamente, um guess acá. Então, imagina que esses são os valores de los pixeles desse grupo acá, ok? Muito bem. O que vou fazer, quando eu hablo de fazer um filtro, se eu tomar um filtro, que na verdade, imagina um bloco, um filtro de 3 por 3, como se fosse 3 pixels por 3 pixels também, o tamanho do filtro, ok? E eu pego esse filtro e pongo por arriba desse grupo de outros pixeles. E o que vou fazer é um cálculo. Vou pegar menos 1 vezes 0, mais 0 vezes 64, mais menos 2, 128, mais 0,5, 48, mais 4,5 por vezes 198, hago uma multiplicação célula a célula, ou pixel a pixel, do filtro ao pixel, somo todo, ou seja, esse conjunto de 9 pixels vai se transformar num único pixel de valor 192. Ok? Multiplico o filtro por el pixel e sumo com o próximo. Aí venho acá, o que vou fazer é andar, por exemplo, uma casita para o lado. Ou seja, venho acá e vou pegar esses outros 9 pixels, com o mesmo filtro. Então, o que vai passar é que esse grupo de 9 pixeles
vão quedar com um único valor. Só que ando uma casita, praticamente vou fazer uma redução, ou vou fazer, na verdade, um reinforcement de algumas características. É muito entretenido. Isso é usado, nada a ver com machine learning, isso é usado em fotografia, em trabalho com imagem. Quando você tem uma máquina fotográfica e habla, por exemplo, vamos fazer, por exemplo, fazer um sharpening na imagem, ok? Vou passar um filtro que a imagem vai quedar mais robusta, mais claro os boundaries, não? Ou vou fazer, por exemplo, solarize, ou vou fazer, por exemplo, deixar tirar, sacar noise, não? Ruído da foto, etc, etc, não? Então, são filtros. Quando passo filtros na imagem, eu vou cambiar a imagem e vou ressaltar alguma coisa da imagem, por exemplo, sacar algum feature da imagem. Vamos ir um pouquinho mais adelante. Vamos pegar um caso real acá. Miren essa imagem que tenho acá a minha esquerda, ok? Mira, uma imagem na parte frontal de uma igreja, um tribunal, algo assim, não sei, um palácio acá, não? Mira, aqui tem um filtro. Mira que filtro, esse filtro é um filtro que tenho valores negativos acá nessas 3 células da esquerda, 0 ao centro e valores positivos acá. Quando e esse quadradito vai vir acá, mira, nos primeiros 9 pixels da cá, e foi caminhando, e faço a computação e transformo em um único pixel e pongo esse pixel acá. Vou passar esse filtro por toda a imagem. Mira o que vocês me dizem dessa imagem acá. Peguei esse filtro, passei em toda a imagem. Vocês conseguem ver que todas as linhas verticais foram ressaltadas, elas estão chamando a atenção. Todo que é vertical quedou como mais forte na imagem. Lo mesmo, se eu pego esse filtro agora, mira, o negativo está por arriba, o 0 por abaixo, e positivo acá. E passo por toda a imagem. Mira o que passa. A imagem quedou com as linhas horizontais, estão mais, como mais fortes, não? Vamos jogar um pouco com isso acá. Mira, vamos jogar um pouquinho. Mira, a imagem desse senhor acá, ok? É uma imagem, mira, é uma imagem chiquitita que eu explotei acá. Todos viram o link, não? Esse é esse link que está aí. Vocês podem jogar aí. Onde está? Esse link aqui. Então, assim, mira. Onde está meu cursor? Acá. Então, assim, mira. Estou aqui. E mira, eu tenho cada um do valor dos pixels, ó, um pixel branco, certo? Um valor alto 255. Se for para um pixel escuro, não estou indo para a classe séria e assim para adelante. Aqui está onde tem o branco, tenho cerca de 255, etc. Ok? Então, tenho essa imagem acá. Só para ver acá. Passo pelo pixel e ali estou vendo o valor do pixel. Está um pouco explotado, não? Está pixelado, se habla. Perfeito. Mira, o que vai passar se eu passo filtros pela imagem desse senhor acá? Por exemplo, vamos fazer um bottle sobel. É exatamente aquele que comentamos. Mira, vou passar esse filtro que vou passar um filtro pela imagem que vai ser negativo, 0 e positivo. Mira que detenido. Esse filtro que defini acá, menos 1, 2, menos 2 e 1, é esse que eu estou com o filtro acá. Mira, vou passando esse filtro pela imagem, vai sendo cálculo e vai, do outro lado, o resultado vai aparecendo ali. Por exemplo, mira, aqui deu valor, mira, valores altos vão ser branco, valores negativos vão ser negro. Ou seja, desta imagem acá, pela imagem da esquerda, vou passando o filtro e foi me generando essa imagem da direita. Mira, tuve linhas
horizontales, ¿no? Si yo vengo acá, si yo vengo de nuevo acá arriba, como poner um right sobre, por exemplo, que é aquilo que vimos, olha, mira, olha o que está passando. Os filtros acá, isso está mostrando o cálculo de cada um, mira que está, reforcei as linhas verticais. E aí tem outros tipos de filtro, não? Aí os filtros mais comuns da imagem, por exemplo, tem o Sharpen, deixar a imagem mais, como mais, com mais contraste, ou... Aí vamos ver, olha, mira, olha a cara do filtro como é, 0, -1, 0, tá? Um blur, por exemplo, que é muito comum. Mira o blur. Mira o que é isso como quedou borrada a imagem, não? Ou seja, é simplesmente passar por arriba esse filtro e ele vai sendo uma imagem, não? Mira, essa aqui nós havíamos hecho allá, ok? Então, se por exemplo, botão sobe, mira, quedé com as linhas horizontais, identity, ou seja, não hizo nada, não? Peguei o 1, na verdade o 1, esse cálculo vai dar o mesmo valor do pixel. Não? Um right sobre, ou right, mira, um right ou left, ele ressalta as linhas verticais, certo? Viram que entretenido? Ou seja, então, qual é a ideia? Ao passar um filtro por arriba de uma imagem, começamos a ressaltar características, linhas. Então, a imagem, as linhas verticais, as linhas horizontais, alguns detalhes da imagem começam a aparecer quando passo filtro por a imagem. E, además, vou achicar essa imagem. Okay? Então, essa é a primeira. Quando hablo de fazer convolução, o que estou falando é passar filtros pela imagem de tal maneira que vou ressaltar características. Esse é um bloco, é o primeiro bloco que vamos ter dentro de uma rede convolucional. São blocos de filtros que vamos passar, ou kernels que vamos passar por arriba de uma imagem. Aí temos, obviamente, o que vamos treinar para descobrir ou seja, quais são os valores que tem que ter o filtro para ligar o que estamos querendo. Muito bem. Opa, aqui. Um outro bloco muito importante, super sencillo também, chamamos de, por exemplo, max pooling. Max pooling, por exemplo, é o seguinte, é muito utilizado para a imagem. Eu tenho aqui, por exemplo, mira, uma imagem de 4 por 4 pixeles. O que é max pooling? Eu venho aqui, tomo esses quatro pixeles, 0, 64, 48, 192, e procuro encontrar o valor dentro deles, qual é o pixel mais importante. É 192. Então, eu barro desses 4 para 192. Caminho para cá. Então, vou ter esses outros 4 aqui. 128, 128, 144, 144. Esse grupo aqui está cá. Esse grupo está cá. Certo? O valor mais alto aqui é 144. Então, pongo 144 na posição que estava cá. Barro aqui. Vou pegar os próximos 4 pixels de cá. Está aqui. Qual o valor mais grande? 255. Pego 255, é na posição que estavam os 4. Pego esses 4 últimos aqui. 168, 0, 168, 0, 64, 0. Valor mais grande? 168. Pego 168 e pongo na posição. O que isso foi? Tomei 16 pixels de cá, se transformaram em 4 pixels acá. Sendo que aqui, mira, tomei o valor mais alto dos 4 mais arriba, mais abaixo, ou seja, na verdade, eu atico a imagem quedou muito mais aticada, 4 vezes menor, mais ou menos mantendo as mesmas características. E acordando que, em general, eu passo um filtro antes. Então, na verdade, minha imagem já começou a quedar com linhas, com pontos, solo com features que aí feature que estou falando agora seriam as características da minha imagem. Essa é um pouco a filosofia, e isso é como funciona nossos olhos
Quando nossos olhos miram na imagem e levam para dentro do cérebro, é mais ou menos na filosofia como convolução. Ou seja, quando nosso olho mira uma imagem de um humano, na verdade, ou seja, existem características especiais como as pernas, que são duas linhas, ou manos, que tem essa característica de 5 linhas acá, ou uma cabeça. Isso só de nosso olho, isso é uma pessoa. Um cavalo, mira, é como eu estou mirando parte da imagem. Isto é um cavalo, percebe? Então, ou seja, imagine se eu estivesse fazendo um classificador de humanos e cavalos, o que estou fazendo é criando filtros que vão extrair, por exemplo, features que juntos vão generar uma mano, por exemplo, ou orejas, tá certo? Então, esses filtros podem ser combinados, né, com os labels de maneira a ser uma predição. Então, de repente, ou seja, o que vai passar é que quando passo numa rede convolucional, é como se os filtros vão sacar algo que poderia ter a cara de uma pata, depois uma cara de uma oreja, uma cara de um nariz aqui, não sei como chama, focinho em espanhol, o nariz do cavalo, e isso é um cavalo. Ou pernas, manos e cabeça é um humano. Então, a ideia é, quando eu entro a data a mi modelo para hacer a inferência, o que vou fazer é entrar, na verdade, com as features mais importantes, ou seja, os pedaços que minha rede convolucional vai encontrar. Interessante isso, ou seja, e eu entro com a imagem, vou ter os blocos de convolução que vão encontrar os features mais importantes, e esses features é que vão entrar em meu modelo, aí um modelo neural, como vimos anteriormente, um classificador normal, e vai sair com a classificação, o humano ou o cavalo. Entendem? Ou seja, então, meu trabalho vai ser um grupo de filtros para extrair as principais características e uma segunda parte de uma rede neuronal normal para hacer a classificação como vimos anteriormente. Solo que não vou fazer a classificação de todos os pixels da imagem, vou fazer classificação de alguns features solo, muito mais pequena. Então, seu trabalho se queda muito mais sencillo, ok? E a filosofia vai ser a mesma. Ou seja, primeiro vou começar com filtros aleatórios, e aí eu vou encontrar os erros, fazer a otimização, ou seja, repetir o processo. É exatamente o que hicimos anterior, ou seja, por baixo under the hood, por baixo de los paños, o processo vai ser muito parecido com o que fizemos anteriormente, apenas o modelo é distinto, os blocos são distintos, ok? E aí, simplesmente, o que vou querer fazer é, a partir desses features, encontrar, o que quero é, a partir dessas partes, isto é um humano, ok? E é assim mesmo que funciona, ok? Quer ver? Vou mostrar muito rapidamente acá, depois quero que vocês façam jogar com isso aqui em casa. Mira, aqui é bastante coisa, mas esse é muito entretenido. Mira, de novo, isto mira, isso é uma página real que está trabalhando com um machine learning, deep learning por abaixo, usando TensorFlow JS, o JavaScript. Então, na verdade, mira, por exemplo, eu estou entrando com uma imagem acá, tenho 10 classes acá. Mira, estou entrando com uma xícara de café, um expresso acá. Essa é uma rede, já foi treinada, tá certo? Mira, estou entrando com o expresso acá. Mira, quando entro acá, mira, eu estou tomando as 3 capas de colores RGB, tá certo? Não sei se conseguem ver aí, qualquer coisa, deixa eu ver se... Mira, estou passando por las capas, certo? E estou ligando... Deixa eu pôr de novo acá, podemos pegar essa cá. Mira, vou passando o kernel por arriba, estou passando o kernel, tá certo? Estou juntando acá, tá certo? E estou criando essa imagem depois da convolução, ok? Então, na primeira convolução, aí da convolução, eu passo por um relo. O que é o relo? Mira, se é um valor, te acorda? Olha, se é um valor negativo, ele vai ficar positivo, se é um valor positivo,
segue igual. Então, se hace um relo. Aí eu venho, por exemplo, para cá, uma outra convolução. Aí eu venho da salida anterior, passo por uma outra convolução, ok? Outra relo, e aqui um max pooling. Ok? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver aqui. Max pooling. Mira. Aqui, mira, o max pooling, certo? Ou seja, essa é uma imagem de... Aqui eu tinha 60 por 60. Mira o quadradito allá. Mira o quadradito acá. É um 2 por 2. Esse kernel é 2 por 2. Vou passando 2 por 2 acá, vou fazendo o cálculo, e aqui me quedo com uma imagem 30 por 30. Você diminui por la mitad. Ok? Aí venho para cá uma outra rede convolucional, mesma coisa. Outra rede convolucional. Ok? E mira, a classificação é um expresso. Ok? Aqui tenho, mira, isso, um flatten, tá certo? Porque convolução, 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 um flatten, e ligo acá na parte final. É interessante. E vocês podem ver o que passa com outras classes acá, tá certo? Incluso, mira, incluso podemos hacer uma coisa. Deixa eu ver, quer ver? Vamos fazer uma coisa acá. Não sei. Pizza. Aqui, não sei, imagens de pizzas. Não sei, qualquer uma. Não sei, vamos ver aqui. Tem cara de pizza, não tem? Deixa eu ver uma coisa aqui. Vou barrar essa imagem acá. Save. Vou salvar a imagem em minha computadora. Ok? Tem download, tá. Salve qualquer coisa lá. Website. Deixa eu ver se eu não sei se... é PNG, perfeito. Vamos volver a... Déjame volver acá. Vou mais. Upload. Download. Esqueci, cara. Okay. Mira, essa imagem que acaba, certo lá, é a nossa imagem. Mira, ele abriu a imagem, hizo toda a classificação e mira, pizza. Mira, Softmax acá. Mira, essa foi super fácil. Deu 0,99 que era pizza. Interessante, não? Perceberam? Então é só para mais ou menos mirar. E esse site é muito entretenido, porque, mira, você pode rugar um pouquinho, ele vai, depois vocês, dá uma mirada que vale a pena. Ele explica toda a parte de convolução e todo. Mira, entendendo aqueles hiperparâmetros, por exemplo. Mira, esse é o kernel. Mira, estou passando com o kernel por acá, tá certo? Olha lá. E o strides, mira, aqui estou fazendo um strides de 1. Stride de 2. Mira, ele vai saltar, stride, ele vai saltar o kernel de 2 em 2, percebem? De 2 em 2. Ok? Aqui, tamanho do kernel, pode ter um kernel de 3, por exemplo. Deixa eu aumentar acá. Mira, um kernel de 3 por 3. Eu venho acá, e ele vai criando o kernel de allá. Padding é interessante, porque deixa eu barrar este kernel. Vamos barrar para 2. Padding é o seguinte: se eu... Mira, se eu passo um kernel de 2 por 2 acá, a minha entrada está 7 por 7, eu estou caminhando e eu aumentei um pixel ao final. Minha saída quedou 8 por 8. Se eu não tenho acá, entrei com 7 por 7, eu perdi porque estou caminhando acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mira que eu perdi
a imagen disminuyó un poquito. Si tú no quieres disminuir, yo pongo el padding. Nosotros vamos a ver ejemplo real de esto. Pero esse site entretenido porque te dá um pouco de juguete acá. E explica o que é padding, kernel, etc. Aí o ReLU. Então, como uma sugerência a ustedes, dar uma jugar um pouquinho com isso aí, é entretenido. Ok? E aqui tem outros. E aí tenho outros links para ustedes jugarem um pouco. Bem, esses são conceitos bem generais. Vamos entrar agora ver um exemplo um pouco mais de verdade para ver como a coisa funciona. Deixa eu entrar com a outra acá. Una consulta, Marcelo. Sí. En el Flatten, ¿no es cierto? Ajá. Hay una lógica de ir armando y volver una matriz hacia un vector, ¿no? Y esto tiene una lógica, digamos, de atacar primero filas o columnas. ¿Qué pasaría? Não. ¿O no? Não. ¿Cómo Na verdade, trabaja entonces? não, porque o flatten é interessante. É que o flatten ele vai te tomar todos os pixeles e vai pô-los como um vetor. Pero não importa a ordem. Tu pode tomar o primeiro, o último, mesclá-lo. Na verdade, são os 700, naquele exemplo que hicimos, 784 pixels. Se tu mesclar os pixeles, ele vai encontrar o número da mesmíssima maneira. Uma rede neuronal completa. Agora, com convolução, não. Convolução, eu estou passando por arriba da imagem e é importante porque estou procurando os features, um olho, um nariz, ¿percibe? Oreja. A eso precisamente iba. O sea, el Flatten no importa entonces el orden de los bits, el modelo va a ser el mismo o va a tener algún cambio la red neuronal. No, nada. Porque yo uso todos los píxeles. Entonces, la ventaja es, no importa la orden, ele sempre vai, tu pode hacer, e é interessante, pega se tu tomar um 7, um 6, e realmente mesclá-lo, que fica todo assim, parece todo, e tu entra, continua sendo 7. Ele vai, é um 7. Para ele não importa, porque ele está vendo, ele está olhando um conjunto de pixels, ele está mirando a imagem como um todo. É exatamente o que vou mostrar agora. Pero a convolução, por isso que ele é matematicamente é muito intenso. Eu tenho que trabalhar com todos os pixels, tenho que mirar o conjunto de todos os pixels da imagem para poder que a rede neuronal possa entender o que é. Por isso que a convolução foi uma grande... Isso faz assim, mira, a ideia de convolução já tem algumas décadas, já foi desde os anos 70, 60, 70 que já se estudava a convolução, pero a partir de 2012 é que realmente os primeiros modelos convolucionais começaram a aparecer só 10 anos atrás, Rolando. 10 anos atrás. Hasta 10 anos, fazer classificação de imagens era uma loucura. A partir de 2012, com o modelo AlexNet, que era um modelo que usava redes neuronais, redes convolucionais, se começou a fazer classificações de grande conjunto de imagens, como ImagenNet, por exemplo, de 1000 classificações, devido à convolução. Pero aí, eu não posso, só o hecho de, se eu estou mirando, se tu me mira assim, isso é uma persona. Se tu tomar só fotos de persona assim, se eu ligar assim, é capaz de meu modelo não saber que é uma persona. Obviamente, eu tenho técnicas para depois ir aliar e cambiá-la, pero, ou seja, importa, esta é uma persona, não necessariamente isso é uma persona. Esta é uma botella de água. Isto talvez ele não entenda que é uma botella de água, percebe? Ou seja, é só às vezes cambiar a foto. Pero se usamos rede neuronal, isso é uma botella de água e tu pode fazer o que quiser, pode cambiar e que ele vai continuar vendo, pero é muito custoso em termos computacionais. Vou abrir acá. Encontrar de novo. Gracias, Marcelo. Por nada. Vai quedar, vamos até explorar exatamente isso agora. Vocês estão sempre muito adelantados. Não, pessoal, me encanta, está super. Isso é muito bueno. Acho que está bem. Bueno, um pouco que estava, um pouquinho que exatamente o que estavam comentando agora. Mira, quando tomamos
la red densa completa, ¿ok? Na verdade, eu não estava mirando pedacitos, eu estava mirando os features como um todo. Essa era uma característica, o que chamamos os dense layers, tá como está aqui, olha, os dense layers, eles tentam procurar os padrões globais de toda a imagem. Quando trabalhamos com convolução, a filosofia é um pouco distinta. Imagina que eu entro com um gato acá, tá certo? Al passar um filtro nessa imagem de gatos, usando filtros daquela maneira, vão começar a aparecer linhas verticais, linhas horizontais, ou seja, vou reforçar certas características. A hora que esses filtros passam para os filtros seguintes, é como se os filtros seguintes vão começar a juntar. Ah, mira, que esta linha com essa tem cara de uma orelha, tem cara de um nariz, narina, tem cara de um ojo. E isto, al final, essa junção dessa última camada acá vai virar o gato. Então, uma rede convolucional, o que eu vou fazer é, primeiro passar filtros para extrair as principais características da imagem e depois fazer um classificador final normal, como hicimos antes. Então, por exemplo, no caso anterior, podemos incluso repetir o exemplo, mas ao revés de usar rede neuronal densa, poderíamos fazer, por exemplo, usar uma rede convolucional, um max pooling acá, por exemplo, uma outra rede convolucional, um outro max pooling, então, rede convolucional, max pooling, rede convolucional, max pooling. Foi achicando e um flatten ao final e hago uma classificação. Por exemplo, uma única camada acá escondida e já vou direto acá para minha classificação de salida. É uma maneira de fazê-lo, ok? E essa filosofia agora hace com que eu pueda trabalhar com imagens muito mais complexas. Por exemplo, nós poderíamos agora, ao revés de trabalhar, fizemos uma classificação de imagens super sencilla, certo? De números, todo centrado, bonitito. Pero, por exemplo, eu quero fazer uma classificação de imagens muito mais complexas. Imagens, em verdade, a color, tá certo? E com diferentes backgrounds, por exemplo, ok? Um dataset que pode usá-lo para fazer esse tipo de análise se chama CIFAR 10. Eu posso vir acá, né, nesse link. Aqui está mostrando o CIFAR 10, as características, os tipos de imagens que tenho, etc, etc, etc. Ok? Super. Pero é interessante, porque hasta agora, um resumito acá, não? Nós havíamos visto como construir uma rede neuronal do tipo de DNN, certo? Dense Neural Network, né? Que incluso classificou as imagens de dígito. Perfeito. Pero, se eu quero, ao revés de reconhecer 10 classes muito mais complejas, por exemplo, um avião, um carro, um pájaro, um gato, um perro, um sapo, etc, etc, etc. Chucha, usted pode usar esse dataset e fazer o que hicimos para el MNIST. Ustedes vão demorar horas para conseguir fazer a classificação e incluso com não tão bueno, porque necessita de muita máquina. Esse caso específico, nós vamos trabalhar com o CIFAR, que é imagem um pouquinho mais grande, 32 por 32, versus a colores, ou seja, com 3 canais, tá certo? As imagens não estão bonitas, não estão centradas, não estão justo ao centro da imagem, tá certo? E tenho backgrounds, porque na verdade são imagens reais e que eu simplesmente latiquei para 32 por 32. Essas são as principais características de uma rede convolucional, de uma rede densa. A rede convolucional se presta a imagens complexas, a colores, com diferentes backgrounds, que não esteja centrada, etc. E a DNN é muito bueno para dados tabulares.
pero não é tão boa para imagens, a menos que a imagem seja uma imagem muito bonita, muito centradita, etc. Então, pongo na cabeça, se é imagem, eu vou trabalhar com redes convolucionais. Se são dados tabulares, vou usar com redes neuronais full connected ou dense. Tá bem? Perfeito. Então, o que vamos ver agora com o CIFAR? Eu vou tomar a imagem, vou passar por uma rede de filtros convolucionais e aí pongo um arreglo, vou fazer um max pooling, vou fazer convolucional, relo, max pooling, ou seja, dois blocos completos, convolução, relo e pooling, como estava naquele de los MUGs, etc. Ali, vou fazer no final um flatten de como foi reduzida a imagem, que praticamente vai ter só os features importantes, uma linha, um full connected, e vou ter aqui na salida 10 neuronas, uma para cada classe. E, na verdade, a classificação vai ser feita por essa parte full connected. Então, quando hablo de uma rede de convolução, ou fazer classificação de imagens com uma rede convolucional, o que estou falando acá é fazer um aprendizado de los features primeiro, e uma vez os features, eu venho e faço a classificação dos features, e não mais da imagem completa. Por isso, consigo reduzir, achicar o processo. Mira que o modelo é muito mais complexo do que vimos antes. Agora mexe com filtros e convolução e max pooling para reduzir, etc. O modelo é mais complexo, mas consigo reduzir a quantidade de trabalho computacional necessário para chegar ao resultado que é a classificação, que isso é mi goal. Ok? Perfeito. Vamos ver então Vamos abrir aqui um notebook. Aqui começa a quedar bem mais complexo a coisa. De novo, cebolla, e vocês vão se surpreender. Ou seja, a quantidade de coisas que vocês já aprenderam, já conseguiram entender, é enorme. O que fizemos foi quebrar em pedacitos, e foram entendendo pedacitos, e estamos juntando os pedacitos de uma maneira que estão sempre iguais. Os pedacitos são iguais, ou o que temos que fazer, as tarefas são iguais, o que estamos quedando mais complexos são os dados, perceberam? Estamos com dados mais complexos e modelo mais complexo, mas vai ser muito próximo do que fizemos até agora. Então, agora vamos começar a fazer classificação de imagens reais, que vocês podem subir uma imagem qualquer e fazer uma comparação. Bueno, então vamos começar tempranito. Muito bem. Super. Então, importar as nossas... Mira, vou começar a ser agora também... Hasta agora eu estava importando TensorFlow, STF solo. Agora vou ser distinto. Me gusta mais para simplificar como escrever o modelo. Então, vou importar TensorFlow, STF, mas vou fazer acá. From TensorFlow.keras.models, import the sequential. Para não ter que escrever tf.keras.model, ponto que teníamos hasta agora. Não, vou pôr só sequencial. Depois, em vez de escrever TensorFlow.keras.model.layers, já vou pôr import dense. Então, vou trabalhar com dense. Mira, um novo bloco que chama convolução 2D, max pooling, max pool ou max pooling, as duas palavras funcionam, 2D também, e flatten. Nós hasta agora só conhecíamos modelos sequenciais, layers dense e layers flatten. Agora vamos conhecer outro bloco, outro layer que se chama convolucional e max pooling, que trabalha junto para reduzir o tamanho da imagem. Perfeito. Opa, conecte. Conectando. Perfeito. Runtime, eu creio que já deve ter salvado como GPU, e mesmo assim, isso vai demorar um pouquinho, pero enfim. Importamos acá. NumPy para trabalhar com matrizes, com os arrays. Matplotlib para hacer as gráficas.
TensorFlow para trabalhar com os modelos. E aqui, na verdade, estou só importando para bloquitos que vou utilizar para que dê mais fácil de escrever. Só. Muito bem. Todo projeto de Machine Learning empieza com bajar os dados, ok? Aqui está, na verdade, aqui está onde vem o repositório oficial. Podemos entrar acá para vê-lo. Mira, esse é onde está, da Universidade de Toronto, no Canadá, ok? Eu tenho, então, as versões para Python, MATLAB, binária. Aqui tenho, então, tenho tanto CIFAR 10 acá, como aí el CIFAR 100, que são 100 clases, dinossauro, mulher, homem, ou seja, que é muito mais complexo, vocês poderiam trabalhar também. Nós vamos trabalhar com a mais sencilla, que são 10 classes, ok? Muito bem. Então, vamos... Mira, mesmo processo, estou barrando acá, ok? Isso já está disponível para mim em TensorFlow. Senão, eu deveria trazer isto por acá. Quer dizer, teria que subir, fazer um upload de los dados. Depois vou fazer um exemplo disso. Então, estamos barrando. Isso vai demorar, mira, esse demora um pouco mais, a imagem um pouquinho mais grandes. Ele está trazendo da Universidade de Toronto. Pronto. Aqui, perfeito. Então, mira, eu chamei train image, train labels, test image, test labels, ok? Tenho 50.000 imagens, mira agora, tenho 50.000, mandei imprimir aqui o shape de treinamento. São 50.000 imagens de 32 por 32 por 3 canais, porque é em color. E aqui tenho 50.000 imagens com um label, que no caso, então, o label acá está como 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 9. Cada um em relação a uma classe de objetos. E as imagens de teste são 10.000, 32, 32 por 3. Okay? E também uma para cada uma. Perfeito. Os labels estão acá. Vamos dar uma mirada. Mira, estou abrindo a imagem 1. Mira como é a imagem. Certo? 32 por 32 por 32 por 3. Ok? De la mesma maneira, mira, vou fazer um in-show que hicimos. Ok? Aqui puedo aumentar a imagem se quer. Isso aqui na verdade, solo para impressão acá. Aqui é só para o tamanho da imagem que estou ponendo, mas continua sendo 32 bits, 32 pixels acá e 32 acá. Certo? Isso é um caminhão. Certo? Um truck. Correto? Então, a imagem 1 é um truck. Pega a imagem 0. Vamos ver o que a imagem 0 que era. Essa tá difícil. Vou pôr menorcita para ver se eu consigo ver melhor. Na rana é um frog, né? Uma rana, não? Em espanhol. Em português tem o sapo e tem o rã, que são diferentes, mas eu não sei. Frog, acho que é rana. Isso deve ser em espanhol também, não? Ok? Sí, en español es igual. Igual rana, está certo. Rana y sapo. Hay los dos. Super. Creio que é uma rana, o sea, é frog em inglês, certo? Perfeito. Mira, estou pegando aí o label, aqui está 9. Mira, eu fui allá e tomei as classes. Na verdade, o que eu... entrando acá em el CIFAR, ele sigue 0 airplane, 1 é automóvel, 2 é pájaro, 4 é gato, 5 é venado, perro, frog, então seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí caballo 7, 8 é buque e 9 é caminhão, truck.
ok? Então, eu pus acá para a gente usar, é mais fácil depois. Eu criei mira, class names, e aí eu criei uma lista, né? Onde fica mais fácil eu copiei aquela sequência, airplane, automóvel, bird, isso podem pôr em espanhol, como queiram, ok? Porque, na verdade, nosso dataset, o label está 0, 1, 2, 3, certo? Então, isso é para mim benefício, para mim ajuda, ok? Então, se acá, por exemplo, se veio... perdão, tem que primeiro pôr esse, certo? Senão não vai saber o que é. Então, class, e aí agora cá. Perceberam, não? Deu erro, por quê? Porque eu me olvidei de executar esta linha, então estamos fazendo em tempo real acá, então aí perfeito. Então, 9. Então, mira, esse acá era 0, não? Então, mira, se metemos el 0, não, 0 era a imagem, perdão. Caramba. Então, mira, isso aqui é a imagem 0. Vamos ver, então, se é a imagem 0. 6. Então, se metemos 6, frog. Perceberam? Então, seria aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ser frog. Então, é um sapo, é uma rana, certo? Aí, não? Ok? Então, vamos fazer outra cá. Vou pegar a imagem 5. 5, esse é fácil, é um auto, certo? 5. Mira, eu pus esse 0 acá, porque, mira, se eu não tenho ele, só label 5, é que ele está assim, mira. Ele está como um array. Então, é um array, que dentro do array existe um array, outro array 1. Então, por isso que acá, eu pongo assim, queda mais bonito, para sacar, quedar só o número. Então, a imagem número 5 tem como label, o label da imagem 5 é 1, certo? Se eu venho acá e pongo qual a classe 1, vai ser automóvel. Perceberam? De novo, só estou estudando o dataset. Estou dando uma mirada para entender mais ou menos o que é o dataset. Ok? Muito bem. Aí estou criando aqui, na verdade, estava criando, para manter o que estamos falando arriba lá, era 1, né? String labels 5. Não me acordo, mas aqui está 5, né? 5. Automóvel. Perfeito. Eu isso acá mais ou menos para... Aí vou fazer, mira. Vou fazer imprimir a classe. Isso é um programita acá, não um programita, uma funçãozinha para que dá... Nem é função. Um bloco de código para ficar mais fácil. Então, pongo acá. Fica aqui bonito. Fica um truck. Certo? Então, vamos fazer aplicar aquilo acá. Fazer uma função. Super. Aí eu quero plotar a imagem número 1. A imagem número 1 é um label 9 que é truck. A imagem 0 é só Python, né? É um frog. A imagem número 10 é um deer. A imagem número, não sei, a 100 é um chip. Certo? Olha, isso foi simplesmente isso. Ou seja, criei uma imagem, def, plot, train, imagem. A entrada é a imagem e um tamanho. Eu isso default 2. Eu poderia, então, se basta eu pôr um 3 acá, que seria de aumento automático. Aí é label, isso é Python sencillo. Me gusta muito fazer funções para ajudar, ok? Ele está me fazendo que porque não treinamos nada. Bueno, aqui, mira, vou fazer o seguinte, vou mandar imprimir 25 imagens, tá certo? As 25 primeiras imagens.
É um bloquito bueno para você usar quando vou analisar. Então, você mira, frog, truck, deer, automóvel, pájaro, pá. Perfeito. Muito bem. Vamos pré-processar. Então, primeiro, barrei dataset, é comum, análises, obviamente não tenho que limpar nada acá, mas você poderia, eu falei, não sabe o quê? Eu quero fazer solo perro e gato. Então, vai ser uma seleção de perros, gatos, borrar todos os outros e fazer solo perro e gato para trabalhar. Percebe? Poderia ser um classificador binário perro-gato, a partir desse dataset. Não? Mas aqui no caso vou usar as 10. Não pensei nisso, era mais rápido. Mira, as imagens, como no caso anterior, são 255 pixels, mas acordando que tem 3 camadas. Né? Pero de qualquer maneira, não importa, em cada uma das 3 camadas, o máximo é 255, que é o pixel. É que eu tenho pixels rojos, verdes e azules. Certo? Mira, mesma coisa, vou dividir todas as imagens de treinamento por 255 e las de teste também por 255. Agora tudo é 1. Mira, isso um histograma, mandei imprimir um histograma das imagens de 0 a 5.000 para dar uma mirada. Mira que interessante, tem um pouquinho mais em 0, 2, mas são um pouquinho, não são exatamente iguais todas, ok? Mira, aquilo que eu comentei na classe passada, que pedi para vocês darem uma mirada solos, eu vou sacar de meu grupo de treinamento, vou sacar a data de validação. Então, eu vou pôr de 0 a 5.000, de 0 a 5.000 da imagem de treinamento vai ser a imagem de validação. De 0 a 5.000 de treinamento vai ser os labels. Então, você está cá, ok? E de 5.000 adelante, que vão ser as 55.000, certo? Vão ser, de verdade, treinamento. Vai dar 45.000. Não? Hacemos histograma de las dos. Mira, tenho 5.000 acá são de validação, certo? 10.000 são de testeo, 45.000 são para treinamento. Rolando, como tu perguntaste, mira, tenho bastante imagens. Então, dividimos aí em 50, 10, e das 50 tirei 5.000 para validação. Quedei com 45.000 para ser treinamento. Me parece que vai ser bueno. Apesar que não vamos conseguir um resultado tão bueno como nos casos anteriores, porque são muito complexas essas imagens e vou ser não é um modelo muito complexo. Depois vamos ver, na verdade, amanhã, né, nós já vamos usar uma outra técnica de usar modelos mais complexos, que vai ser, se chama transfer learning, vocês vão ver que vai conseguir muito melhor. Bem, então, você mira, vou tomar, como comentamos, a imagem, eu quero definir o modelo, certo? Eu vou fazer convolução, relo, max pooling e depois flatten. Então, vamos allá. Mira, o model igual a sequential. Outra maneira de criá-lo. Model, vou adicionar. Primeiro falo, model igual a sequência. Então, esse é o modelo sequencial. Aqui não necessito poner toda aquela parte anterior, porque eu já havia barrado, já havia a princípio, eu isso acá, sequência acá. Então, se eu tenho o modelo, vou adicionar um bloco de convolução 2D, que eu importei lá no princípio. Vou dizer que o shape de entrada 32, 32 por 3. São uma imagem 32 por 32 por 3 canais, porque é a color. Vou pôr 32 filtros, ok? Seria equivalente a 32 neuronas, quer dizer, na verdade, porque vai ser a quantidade de filtro que eu vou passar. O tamanho do filtro, vou usar 3x3. Esse é o mais comum, 3x3. Em alguns casos, usa-se 2x2, mas em geral, 3x3.
Se eu não hablo nada, não hablei de deslocamento, vai deslocar de uno em uno. Ok? Vou fazer um max pooling de 2x2, ou seja, vai reduzir a la mitad a imagem. Ok? Depois, vou pôr um outro bloco com 64 filtros, 3x3, e aqui então eu entro e vou entrar com ativação Relo. Viram que o primeiro não isso com Relo, o segundo isso com Relo. Ok? E aí entro com Flatting. Ok, certo? Então, vamos executar. Então, está aquele modelo. Então, o modelo tem convolução 2D, max pooling, convolução 2D, max pooling, flatten. Mira, esse final, 6 por 6 por 64 vai dar os 2.304, tá certo? Um dense de 64 pixels. Olha, mira solo. Toda essa convolução, toda a convolução acá, eu tenho 896 parâmetros, 18.500 parâmetros, pero mira, solo esse dense acá tenho 147.000 parâmetros. Então, de los 167.000 que tenho que treinar, quase a maioria é por la parte final de classificador. Ou seja, eu não gasto muito, não hago muita coisa em termos computacionais com a parte de convolução. A parte de convolução, essa é a grande coisa de fazer redes convolucionais. Eu consigo reduzir uma imagem a solo features e aí hago classificação de los features. Ok? Perdia, vou usar sparse, categorical entropy. Por quê? Porque meus labels estão 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, certo? Não é 0, 0, 1, não. Senão, se fosse, eu sacava o sparse. Igualito estamos antes lá, não cambiou nada, certo? Optimizer, Adam, igualito. Ok? Então, mod compiler, optimizer, Adam. Mira, eu pus acá porque se eu quero mudar, mundo arriba. Não? Loss e loss. E vou medir a accuracy. Treinamento, ok? Número de épocas, 20, tá? Tu pode ser o que queira, vou pôr 20 e vai demorar um pouquinho. De novo, history, mira, train image, train labels, época, número de épocas, porque eu pus como variável ali arriba. Validation data, estou trabalhando com as 5.000 imagens que tenho acá. Mira, me olvidei ele não sabe o que é época, certo? Ou seja, o número de épocas não está definido, então tenho que, me olvidou. Defino primeiro o número de épocas e agora sim aproveitamos para sacar dúvidas. Acho que vai demorar um pouquinho isso. Eram 20, podia ter posto 10 para ver, pero tá bem. Vai demorar uns 13 segundos. Mira, como estamos? Não estão em choque, não? Sim, tranquilos? Tranquilo não é, pero de novo, é importante. Vocês miram, muitos podem pensar, não estou entendendo nada. Mentira, estão entendendo. Pode ser que é muita informação. Me conselho, vuelvan, tomem os notebooks. Desde o número 1, empieza a ver o que hicimos. Mira, hicimos uns 5 notebooks, creio, não? Ou seja, deixei um para vocês hacerem por vocês, que era só essa questão de cambiar a parte de validação, era rehacer o anterior. Você poderia, ao revés de, a hora que começar a abrir o dataset, tentem hacerlo com mini faction, que em vez de ser números, é de roupa. A filosofia é igualita. Ou seja, é interessante ver diferente. Depois vamos tentar barrar datasets diferentes. Pero, de novo, essas duas classes é para entender o mecanismo, certo? Pero vocês só vão entender a hora que põem a mão. Realmente trabalhem com a mão, ok? Vamos dar uma mirada acá. Mira, a accuracy. Mira, eu tenho dois accuracy acá e dois pérdidas. Esta é a accuracy. É a accuracy com os dados de treinamento e essa é a accuracy com os dados de validação.
obviamente, todos os dois vão subindo à medida que a pérdida vai barrando. Então, mira, aqui já estamos com 0,72 e a accuracy de validação 0,68. 0,78, 0,7. Terminou, não? Terminou. Terminou? Ah, 20, terminou. Perfeito. Mira, eu vou criar uma função para ficar mais bonito acá, para ser o plot da accuracy. Mira. Mira que interessante. Uma pergunta que não me acordo se foi o Jean ou foi o Rolando, que nós estávamos conversando um pouquinho no final da classe passada. Mira, estamos 20 épocas, certo? Mira, em azul está o treinamento, certo? Mira, eu pus acá. Eu tenho train, né? Train e validation. Então, train, a color ele que decidiu. Você poderia também pôr a color que podiam cambiar, pero train é azul, validation é naranja, não? Mira, com os dados de treinamento, quanto mais hago o treinamento, mais vai melhorando, certo? Mira, já estou em quase 90%, pero mira o que está passando com os dados de validação. Em realidade, começou a barrar. Se vocês mirarem acá, alguns estão oscilando, não? Aqui, ó, mira, 0,67, 68, 69, 70. Mira, quando eu estava em 14 épocas, eu estava com 0,7, e começou a barrar um pouquinho. Ou seja, se eu meter acá 30 épocas, isto vai continuar subindo, vai passar de 90, mas isto vai começar a barrar. Ou seja, de cara, não está bem, ou seja, já temos que parar por aí. Significa, o treinamento está dando overfitting e ele não está conseguindo mais encontrar, cada vez está ficando pior. Então, paramos por acá e mira que estou em torno de 70%. Não está mal. Mira, estamos no classificador de imagens reais, bem malas, porque deixei elas chiquititas, não? Tu pode pegar uma foto tua e barrar, ela tem que dizer que é uma pessoa, ou do teu perro, ele vai tentar descobrir. Mira, se tu entrega uma foto para um bebê de 1 ano de idade, seguramente ele vai, mostra um perro e ele vai apontar qualquer coisa, ou seja, a probabilidade de acertar é 10%. Aqui estou dizendo que em 70% das vezes ele conseguiu encontrar a resposta correta. Não está mal. Não está mal. Para imagens reais, por um modelo chiquitito, solo que hicimos rápido, em alguns minutos acá. Não? Vamos avaliar. Depois que treinei, faço a avaliação. Mira, vou treinar, vou fazer a avaliação com os dados de treinamento, validação e com testes. Ok? Mira. 0,8, 0,6, 0,68. Não? Tá vendo, mira? Com os dados de... Apesar de eu ter conseguido 0,85, 85% de accuracy, não? Ou com... Aqui com os treinamentos, mira que a barra, com os testes, barrou bastante, não? Tá certo? Então, se tinha mais de 90, na verdade, eu sei, isso aqui está... Aqui eu tinha mais de 85. 85. Isso aí está certo. Está bem. Não? Então, normal, certo? Ou seja, treinamento, como comentamos, ou seja, é a quantidade mais grande de dados, ele treina bem, mas é importante ver época a época a validação, em geral foi um pouco menor. E então, o próximo passo agora seria começar a aumentar um pouco, talvez aumentar mais um bloco, cambiar o número de filtros, talvez, esse são, se tu quer aumentar. E eu digo que não vamos conseguir aumentar muito mais, porque, de novo, estamos falando de imagens reais, e aonde atiquei a imagem.
vamos poner então imagen más compleja. Sí, puede mejorar, pero va a quedar mucho más pesado el modelo y va a demorar más tiempo. Entonces, siempre existe un trade-off, siempre acá, ¿ok? Perfecto. Mira, yo hablé muy rápido no final de la clase, porque estaba terminando la hora del almuerzo, de las matrices, ¿cierto? De las métricas. Ahora o que voy a hacer es, mira, generé las predicciones, ¿cierto? Entrei com toda a imagem de teste e criei as predições. Uma vez que tenho todas as predições, vou criar meu reporte de classificação para ver os precision, recall, F1 e fazer a matriz de confusão. Então, vou... Então, vou chamar de scikit-learn reporte de classificação e matriz de confusão. Mira, esse é o reporte de classificação. Para cada um, mira, target names, eu pus class names, que foi eu criei afora. Se vocês não fazem isso acá, vai funcionar igual, ok? Só que as classes quedam com os números, que é o que você tinha, certo? Então, ponendo acá tag de classes igual class names, ele vai, na verdade, substituir os labels por os nomes que estão naquela lista generada ali. Então, mira que interessante, não? O accuracy total, mirando todas as imagens, foi de 0,68, certo? O accuracy total foi de 0,68, ok? Pero mira que, olhando o F1 score, que leva em consideração tanto os falsos positivos e falsos negativos acá, mira que automóvel, para os carros, os coches, ele conseguiu um valor mais alto, 0,80. E perros, foi perro e gato, perro, gato e pájaro, interessante. Perro e gato, houve algo de confusão. Interessante, não? Ok? Agora, vamos dar uma mirada na matriz de confusão. Ok? Essa é a matriz de confusão. Puta, fica difícil de ver acá, não? Deixa-me poner acá. Bom, essa aqui era só para me acordar. Vamos criar uma matriz de confusão com Seaborn. Essa é a mesma coisa, mesmíssima coisa, só que estou... Deixa eu ver se vai pegar tudo. Acho que também assim. Mira que entretenido. Mira, era muito sencillo quando mostrei o gato e perro para vocês. A linha acá são os valores reais. Então, eu tenho de todas as imagens reais de automóvel, de automobiles, acá, tá certo? Essa é a coluna do que encontramos. Então, de todo... Eu entrei com tantas... Eu vou somar, dizer, toda essa linha acá, que são a quantidade total de imagens de automóveis que tenho. Mais ou menos umas 4.000, não? 4.000 para cada 4.500. São 45.000, não? Então, era 4.500. Perdão, aqui são testes. Então, eram 10.000. Então, são 1.000. Então, se cada categoria é mais ou menos 1.000, certo? Mira que, se miramos automóvel, e aqui também, arriba, a mesma sequência, aqui é aeroplano, automóvel, pájaro, etc. Por isso que está mais... Mira, significa que, de las 1.000 imagens de automóveis, 773 ele encontrou perfeito, ok? Pero, infelizmente, houve uma mescla cá, tá certo? Ou seja, 6 delas ele pensou que era o terceiro era um pájaro e assim por diante, e agora pior, 108, que é a última cá, é truck. Ou seja, alguns coches ele se confundiu com o 10%, na verdade,
ele confundiu com caminhão, que tem sentido, ¿no? Vamos ver acá, mira, gatos com está aqui abaixo já. Gatos com perros, mira, gatos com perros, certo? Aí houve bastante confusão acá. Acá, bom, aqui é gato com perro também. Aqui é frog, não? Frog com gatos, alguns frogs com gatos, alguns automóveis com trucks, já havíamos visto também. Alguns aviões com navios. Imagino que seja por la color azul, pode ser muito mar ou cielo, pode ter tido algum tipo de confusão. Perceberam? A matriz de confusão me dá um pouco essa ideia do que se confundiu, não? Mais ou menos. Né? Pero o modelo funcionou super bem. Aqui, se querem rugar um pouquinho, aqui a imagem, por exemplo, 15 é um buque. Aqui temos um label 15, né, que é 8, certo? Que é chip, perfeito. 32, 32. O que estou fazendo agora, vou pegar, estou transformando, isso é importante, esse reshape aqui é muito importante, porque quando treinamos, entramos com, não somente esse tensor, ele tinha um número de imagens também, que eram 40.000, etc. Então, se vou entrar com uma imagem, tenho que pôr esse 1 acá. Então, a imagem que era 32 por 3, tenho que transformar em 1 por 32 por 32 por 3. Ok? Perfeito. Aí, então, agora, eu vou entrar com a imagem e vou fazer a predição. Vamos criar a predição foi mal aí. Criei isso um programita. Então, mira, o label chip, ele pensou que era um sapo. Vamos pegar 5. Vixe, um sapo, ele pensou que era um perro. Agora não vamos acertar nenhuma? Tá bom. Aquela truck, ele encontrou que era um truck. Esse é um deer, ele pensou que era um pájaro. Mira, aí um número, aí, 50, dependendo da categoria, 60% de errores, pero... E aí vai. Não está tão bueno quanto o anterior, pero é parte da vida. Chip, está perfeito. Gato, esse ele tinha. Bom, aí é uma questão de... Aeroplano acertou. Ok? Mira, acá, ¿te acuerdas que hicimos ayer também, não? Isso é importante, aqui é só mais isso é uma função em Linux para ver onde estamos acá. Então, eu estou acá em Content, não? Estou em Content. Eu posso salvar o modelo acá. Ok? Salva o modelo. Ele demora um pouquinho para aparecer. Content. Acá, o modelo. Fazer um download do modelo. O modelo vai barrar para minha máquina. Um pouquinho. Ok, barrou acá. Vou entrar aqui no Netron. Open Model. Não aparece para vocês, está aparecendo minha máquina acá. Estou abrindo o modelo. Tá, mira. Esse é o modelo, o modelito. Entro, tenho deixa eu aumentar acá. Então, se entrava, mira, 32 por 32 por 3, é meu input layer, e tenho uma rede de convolução, uma relo, max pooling, convolução relo, max pooling, um flatten, um dense
e um softmax de salida cá, certo? Aqui, mira, tem os últimos, aqui são todos o conjunto de cada um aqui de los bias, etc. Então, interessante, se vocês querem ver mais ou menos como foi a estrutura, essa foi a estrutura que hicimos acá. Perfecto. ¿Dudas? ¿Caminando? Una pregunta, Marcelo. Sí. Ya una vez que se tiene el modelo, digamos, y queriendo aplicarlo a un caso específico, en este caso, por ejemplo, el modelo ha sido de 32 por 32 para imágenes de 32 por 32, ¿no es cierto? De color. Pero cuando lo tengamos que enfrentar al modelo, puede que tengamos que enfrentarlo con una imagen de distinto tamaño. Sí. Entonces, ¿qué conviene hacer ahí antes a la imagen? ¿Hay que preprocesarla con un reshape Sí. nada más o hay que hacerle alguna convolución? No. En general, hacemos, mi sugerencia es hacer un reshape mismo. O sea, mira, hay algunos casos, tú puedes tomar la decisión de hacer un crop también. Por ejemplo, pegar una imagen, depende del tipo de, muy común también, de personas. Ahí tú pega donde está la imagen más alta y hace un crop para dejar el tamaño que tú quieras, 96 por 96, por ejemplo. Es un número, es un tamaño real para hacer proyectos con imagen 160 por 160. Pero tiene razón, Rolando. O sea, Rolando. Yo necesito hacer, si el mi modelo fue desarrollado, yo creé el modelo para entrar, y mira, todas van a tener que ter el mismo tamaño, no hay manera. Y las imágenes son distintas, yo tengo que ponerlas de manera, hacer un reshape para que todas queden del tamaño que tú decidió. No hay otra manera. E aí tem vários reshapes. Ou eu hago um crop, que é cortar a imagem num tamanho, ou hago um achicamento da imagem total, ou seja, na verdade, pierdo qualidade, pero bajo como que passou nessas, são imagens normais, não? Eu posso tomar esse modelo que acabamos de hacerlo, subir uma imagem e fazer um testeo com uma imagem verdadeira, não? Vou usar, minha ideia depois, a partir de amanhã, né, já ir para a Edge Impulse, que é uma outra ferramenta que nos auxilia muito. É muito mais fácil de trabalhar com barrar de banco de dados, fazer toda essa parte de modelagem, muito mais sencilla de hacerlo do que haciendo com o próprio TensorFlow, usando Colab e tal. Pero eu queria, é importante que eu queria que vocês entendessem para ser o que está por baixo do paño, para não ser só uma coisa de apertar botões, não? Pero aí vamos ver ferramentas que nos ajudem que facilita o desenvolvimento, ¿no? ¿Ok? ¿Cierto? Mira, yo no sé si tenemos tiempo. Una consulta más. No sé si nos puedes sugerir o subirlo tal vez al GitHub que has habilitado, alguna bibliografía adicional que se pueda revisar. Sí. No, yo creo que, déjame ver si ya es la próxima. Mañana a ideia por la mañana é hacer um wrap-up. Déjame dar podemos até dar já começar eu queria botar mais algumas técnicas só para comentarmos acá, que está faltando para terminar acá. E eu vou pôr acá, um minutito só. E ao final da manhã, né, ao final do curso de por la mañana, minha ideia é deixar para vocês vários links de onde poder ir mais a fundo com Deep Learning, etc. Ok? Tranquilo.
Eu queria, na verdade, temos pouquinho de tempo, vou falar mais umas técnicas para melhorar a questão de los modelos, ou seja, prevenir, o que chamamos de prevenir overfitting, ok? Bem rápido, vou pegar essa partecita antes de pararmos. Bem. Primeira consideração para vocês. Para prevenir overfitting, e que é overfitting, ¿te acuerdas? Quando eu tenho, de repente, ou seja, o meu modelo, que incluso com esse caso anterior, se via que estava ia começar a bajar a curva de accuracy de validação. Isso é uma clara maneira de ver que estamos tendo overfitting. A primeira coisa é mirar tus dados. Será que tenho dados suficientes? Não. Sempre quanto mais dados, melhor. Mas nesse caso específico, eu tinha dados. Talvez teria que melhorar meu modelo, melhorar a qualidade das imagens, de repente, poner mais um bloco de convolução. Tinha 2, talvez poner 3 para ver, aumentar o número de filtros, é uma opção, ok? Outras técnicas que tenho a ver, por exemplo, además eu tenho dados suficientes, não tenho mais como subir os dados, mas aquele caso anterior parece que está bajando. Existem algumas maneiras de melhorar. Primeira, a mais sencilla é fazer data augmentation, ou criar datas artificiais. Vamos ver dessa maneira. A outra técnica muito conhecida é que chamamos de transfer learning. É tomar um modelo, um grande modelo que foi treinado com muita data, milhões de datas. Eu vou usar esse exemplo amanhã, inclusive. Foi tomar um modelo muito mais complexo, que foi trabalhado com centenas de milhares de dados de ImageNet, e vou fazer um transfer learning. Vou usar parte do que ele foi treinado lá por Google, etc. E vamos só passar uma parte final de treinamento de nosso dado, o dado que vocês queiram. Early stopping. Por exemplo, vocês viram que, suponga que eu metesse, em vez do projeto anterior, 100 épocas e não 20. Vocês viram que em 20 ele começou a bajar, não? De 70 já foi a 69% de accuracy. Se eu metia ali a 100, seguramente aquilo ia para 50, 40. Então, eu posso fazer, existem técnicas, eu posso pôr automático, deixar no projeto, quando estou preparando o modelo, a hora que vou fazer o treinamento, eu digo, mira, trabalhe hasta conseguir a mais alta, eu digo, vou pôr 100 épocas, pero vá sendo o treinamento hasta que a accuracy empiece a cair. Se ele começar a cair, para. Não chega a 100. Então, quando ele vai chegar, não sei, 18, ele para de treinar e eu tenho o modelo treinado. E outra coisa, se chama dropout regularization, interessante, é que, por que eu tenho o overfitting? É porque o modelo aprendeu muito, conheceu muito bem a data. Então, uma maneira, um trick que podemos fazer é, de maneira aleatória, começa a desconectar, a cortar neuronas, vamos dizer assim, desconectar neuronas, tira 20% das neuronas e vai fazendo isso. Uma hora era algumas neuronas da primeira capa, depois da segunda capa, ou seja, se apaga durante o treinamento algumas neuronas para que ela não aprenda muito. Ou seja, eu quero bajar um pouquinho o apetite de aprendizado do modelo. Parece tonteria, mas não é. Porque, mira, eu quero ter alta accuracy, mas não quero que ele caia e não quero que ele aprenda muito com treinamento. ¿Te acuerdas? Quando falamos de los modelos. Eu prefiro ter nesse caso acá, nós ligamos a mais de 90%, 95%, 96% de accuracy de treinamento, mas liguei a 68% de validação ou de teste. Ou seja, eu queria subir o teste 70 e algo, 80, e mesmo que barre ele de treinamento, não importa para mim. Percebe? Então, se eu, de repente, ao desconectar alguns neuronas, vai bajar a accuracy durante o treinamento, mas pode subir de validação, que é o que me interessa. Então, são técnicas que posso fazê-la. A primeira técnica mais usual, como comentei, é data augmentation. É muito sencilla. Suponga que tu tenha
estou um monte de imagens de gatos e estou treinando imagens de gato. Gato, 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 gato. Se todas as imagens de gato, o gato está mirando a câmera, a hora que eu fazer uma inferência com esse tipo de gato, ele vai dizer, não sei o que é. O ser humano sabe. Se tu hijo de 5 anos de idade e já sabe o que é um miau, um gato, se tu mostra um gato assim, ele vai dizer, é um gato. Por quê? Não importa que moveu, pero de novo, convolução, ¿te acuerdas? Eu estou passando filtros na imagem. A posição é importante para sacar o feature. E se todos os gatos estão em pé da mesma maneira, o filtro ou a minha rede vai entender que a oreja é algo que tem punta e está mirando arriba. Se tem punta mirando ao lado, não é gato. Percebe? Então, o que tenho que fazer? Muito sencillo. Tomo a foto que eu tinha de gato e dou uma inclinação em la foto. Com isso, vou aumentar o número de imagens simplesmente por rotacionar a imagem. E aí, puedo rotacionar, puedo aumentar, puedo diminuir, puedo sacar, puedo cambiar, por ejemplo, la saturación, el brillo, el brightness de la imagen. ¿Perciben? O sea, puedo inverter la imagen, ¿cierto? O sea, hay várias técnicas que puedo hacer. Mira, esse é um dataset real de um projeto que eu hice. E estou mostrando, só para vocês terem uma ideia, inclusive, que vamos usar vocês podem, eu acho que se não derribar, vou deixar um dataset, como se diz, um notebook, que vocês podem treinar. Mas, por exemplo, eu tenho aqui uma hoja de café, tá certo? Pero essa mesma hoja, perdão, uma hoja de feijão, de frijoles, não? Esse é um dataset que eu estava trabalhando com, é um dataset de moléstias de hojas de frijoles, e é um dataset verdadeiro. E aí, essa é a mesma hoja, mira, eu posso hacerlo, rotacionar esse tipo de hoja, tá certo? Mira, tem uma hoja original acá, eu posso fazer um flip da imagem TF, image flip left, posso inverter a imagem, pode fazer uma imagem, mira, rotacionada 90 graus, tá certo? Puedo, mira, aqui estou aumentando a saturação, essa imagem daqui é um pouco mais saturada, certo? Mais saturada, tá dando para ver, não? Não? Aumentei a saturação, aqui aumentei o brilho da imagem, aqui é mais original, mira, estou tomando um zoom desta parte, um zoom acá. Ou seja, então são técnicas super sencillas que posso tomar. Então imagina que eu tenho um dataset aqui em general, esse é real, eu fui sacar fotos de hojas de frijoles, eu não tenho 50.000 imagens, mas de repente tenho 1.000 imagens, aí fui lá e aproveitei e cambiei para que o meu dataset entenda que continuava sendo imagem de frijoles. Não? Outra técnica, transfer learning, que eu havia comentado rapidamente. Isso é super importante. Imagina que tu tem um modelo super grande, ou seja, um modelo com muitos layers, certo? Pesado, tá certo? E como havíamos comentado, em general, todo modelo de convolucional, a parte inicial, grande parte de los filtros convolucionales, de los layers convolucionales, con los max pooling y todo, su función es aprender los features generales de la imagen. Perfecto. Entonces, encontrar las líneas verticales, horizontales, etc., después montando eso para pegar las principales características de la imagen. E a segunda parte, a parte final de meu modelo, é o que chamamos de Task Specific Features, não? Ou seja, eu quero fazer uma classificação de alguma coisa. Essa é a ideia. Então, eu posso tomar modelos muito grandes que foram treinados em grandes centros de cômputos com enormes datasets e fazer o quê? Tomar, reusar ou congelar todos os features,
todos os pesos, os Ws e Bs, o número de filtros, todos os parâmetros de las capas que foram utilizadas para aprender de los features, que aprenderam com cientos de milhões de imagens, lo mantengo. Não vou fazer treinamento novamente. E o que hago? Hago um treinamento solo de la parte final, solo del classificador. Quer ver? Dar um exemplo. Esse foi um projeto que eu fiz durante a pandemia. Eu queria encontrar chapa de pulmão, não? Ou seja, X-ray de pulmões que estavam com Covid, ou separar Covid de não Covid. Então, qual é a técnica que eu usei? Eu fui na internet. Existem, por exemplo, um modelo que chama VGG 16, acá. VGG16, por exemplo, é um modelo super pesado, tem, não sei, 100, 200 kilobytes, megabytes, muito pesado. Ele tem, mira, ele foi treinado, eu entro com imagens de 244, foi usado para, ele foi generado com imagens de 244 por 244 colores, e aí ele tem um label, convolução, max pooling, outra convolução, outro max pooling, 3 convoluções, outro max pooling, outra convolução, max pooling. A cada vez que ele fazia isto, ia bajando o tamanho da imagem, e ao final, eu tenho um classificador acá, tá certo? Que consegue classificar 1000 classes. 1000 classes. Ou seja, porque eu usei um dataset, se chama ImageNet. Então, isto está treinado e disponível na internet para nós. Então, é uma questão de, chucha, que pensei eu? Vou tomar esse modelo, que foi treinado com esses milhões de imagens, que sabe muito bem, se eu entro com um elefante, ele sabe o que é um elefante, o que é um carro, o que é um avião, se é um perro, que tipo de perro, se é um pastor alemão, se é um golden retriever, etc. Aí o que eu hice? Eu mantuvo essa parte toda acá, todos os features que ele usava para separar perro de gato, de leão, de leopardo, o que seja, mantuve e hice um novo treinamento da parte final, só da classificação, entrando com mi dataset. Eu usei 2 datasets, um conjunto de dados de imagens de pulmões com Covid e sem Covid. E entrava, elas passavam por acá, essas imagens, e os filtros iam criando os features, para ele não sabe, tanto faz um elefante ou uma chave de pulmão, ele vai procurar linhas, certo? Mancha ou o que seja. E ao final vai encontrar um grupo de features acá que vai ser classificados. E eu hacía uma classificação, acá era uma classificação assim, binária, há Covid, não há Covid. Era o caso que eu queria saber, mirando a chapa do pulmão. Mira, funcionou super bem. Aqui, incluso, se entra nesse GitHub acá, por exemplo, existe todo o material, tudo que trabalhei. Isso, incluso, desenvolvi uma aplicação, testei para ver se funcionava usando Flask. Pero obviamente era uma prova de conceito. Eu escrevi todo um tutorial, publiquei tutorial em Hackster, pero mais a ideia era ajudar e ver uma possibilidade mais barata. Não deixei disponível porque não digo, as informações todas são disponíveis. Não tem informação, só não deixei o aplicativo online, porque é um aplicativo médico, não tem sentido deixar online sem testar, super testado. E isso é muito entretenido. Por exemplo, nós hicimos, eu vou mostrar a vocês a partir depois acho que amanhã, já vamos comentar uma aplicação, por exemplo, que isso com meus alunos em Brasília na universidade. Tomamos dados de Physionet, de um dataset alemão, com dados de coração, problemas de coração. Tomamos os batimentos cardíacos, fizemos um desenvolvimento
para, por exemplo, desenvolver como um Apple Watch. Só que isto custa $300, $400. Estamos um projeto para $50, $60. Saber, tomando o coração, se há um atrial fibrillation ou não há um atrial fibrillation, usando pequenos dispositivos, para quem conhece eletrônica, um ESP32, ESP32, por exemplo. Eu conseguia fazer machine learning dentro desse dispositivo e descobrir se havia ou não problemas com os batimentos cardíacos. Então, é um exemplo bem interessante. Ok? E como comentei muito rapidamente, early stopping é outra. Então, se, por exemplo, quando hago um treinamento e se observa, por exemplo, que ele valida, mesmo que, mira, aquilo que havíamos, mesmo que acá empeça a barrar a perda, né, o loss, vai barrando, mas de repente ele começa a subir. Então, o que tenho que fazer? Quero parar por acá. Ok? Então, se mira, o que quero fazer é parar por acá. Então, a única coisa se cria o que chamamos de early stopping. Se cria que é early stopping, eu quero fazer um early stopping para validation loss, mode mínimo, ou seja, quando chegar ao valor mínimo da perda, eu paro. E aí tenho uma paciência de 15 ou 25, depende de quantos. Então, tu pode poner, para esperar um pouquinho, passar 25 épocas do valor mínimo, ele para, porque pode ser que ele vai cair. Bom, então é uma maneira super sencilla de fazê-lo. E também você pode ver isso por dropout, e outra maneira é o dropout regularization, que eu comentei, super sencillo. Dentro de um modelo, por exemplo, eu tenho acá um modelo, por exemplo, aqui é um modelo, eu creio que isso havia hecho, eu creio que foi um modelo para MNIST, que eu não acabei não passando a vocês, pero um modelo de MNIST para sim, porque mira, 28 por 28, que é exatamente dos números, não? Pero então o modelo, em vez de ser tudo igualito, em vez de sacar, nós estamos acá em classe o Dance, não? O Dance Network. Eu pus acá, então, na verdade, um modelo sequencial, já com 28 e 28, flatting, né? Esse era o Dance. Perdão, esse não é convolucional, esse é o Dance, então um modelo mais grande, certo? Aí encontrei acá 20 épocas, 94 de accuracy, etc. Não? E aí, mira, que isso é, a partir de cada um dos layers, metemos acá um dropout, de 0,12, ou seja, dropout, eu pus bastante neuronas, pero barrei 20% delas, apagava, como 20%, 20%, 20%. Não? Então, você percebeu acá que houve um pouco de alteração. Ok? Então, isso é uma maneira de trabalhar. Ok? Mira, para quem quiser dar uma miradita, eu deixei um outro notebook, não hace parte acá do curso, porque não dá tempo, pero vou aconselhar vocês a dar uma mirada. Esse caso específico é um notebook, viene da Universidade de Wisconsin, vocês têm acá o site. Mira, se trabalhou com imagens de células de câncer, ok? De las células, de las imágenes, los cientistas, los biólogos, sacaron una cantidad de features. Tem a ver com el radio de las células, los perímetros, la área, la textura, o sea, uma série, por conhecimento científico, aquilo que comentava com vocês, se sacou uma série de datas. Se hecho o que chamamos de feature engineering, ou seja, se trabalhou com a data, tá certo? Transformando essa data em 30 features, que era a média de los principais, que era mais largo, ou seja, desses features houve uma transformação, porque isso é muito comum, e nós vamos, a partir de amanhã, usar vários casos, que eu tomo os dados originais e hago uma transformação de los dados para poder trabalhar. Simplifiquei os dados, liguei a dados tabulares, de erro padrão, etc, etc, etc. Obviamente, entrei com o target, que era tem eye cancer e não eye cancer, tá certo? E generamos acá, então, o treinamento dessa célula. Vou só mostrar acá. Isso é para você trabalhar em casa.
¿Ok? Mira, entonces eso, el principio siempre es muy parecido, no cambia mucho, ¿no? Isso lá, importación acá, el dataset viene de acá, esse dataset são 569 linhas, são 569 casos, pacientes, certo? Há um número ID, que seria o número do paciente, mas é um número anonimado, porque não importa muito esse número para nós. O diagnóstico, se é maligno ou benigno, M ou B. 10 valores reais, os features que foram computados para cada núcleo da célula, rádio, textura, perímetro, área, etc, etc, etc. Certo? Aí tem vários papers que vocês podem ver ali que trabalharam com isso. Ok? Está o arquivo acá. Mira, aqui estão todos, aqui está. Jean, tu havia me perguntado, esse é um caso, por exemplo, mira, aqui estou entregando, este é o URL onde está a data na Universidade de Wisconsin, ok? Esses são os labels. Então, mira, vou criar um data frame, tá certo? Com pandas, ok? Vou trabalhar com pandas acá. Para mim é mais fácil, começa com pandas, para trabalhar com data frame, depois tu passa no NumPy, aí queda igualito que hicimos hasta agora. Então, vou ler os dados em CSV de URL, ou seja, do site onde estão os dados. Aí, mirando acá, mira, tem o ID, o diagnóstico, todos os features, raio, a média do raio de la célula cancerígena, perímetro, área, Ou seja, esses são os features, ok? Aí mira as informações, então você mira, o ID é um número inteiro, o diagnóstico é objeto, porque é M ou B, ou 1 ou 0, há câncer, não há câncer. Os outros valores são valores float, certo? Aqui estou lendo as duas primeiras. Eu apaguei, deletei a ID, porque não me interessa a ID. Não. É um feature que não significa nada, né? Aqui está o shape, tenho 569 por 31. Aí, em geral, é importante dar uma mirada nos dados em termos estatísticos, para ver mais ou menos qual a média de cada um deles, desvio padrão, valores mínimos, e cada um dos quadrantes, acá, etc. Ok? Cada um dos features. Dei uma mirada nos dados, fui ver eu tenho 200 pacientes que 200 são malignos e 360 são benignos, ok? Ou seja, há um certo imbalance das classes, talvez tenha que ser, dependendo quando ou tem que levar isso em consideração, ou tem que fazer um nivelamento, aumentar os dados. Aí, criei uma coluna que ele chamei de diagnoses, e aí transformei para série 1, 0 e 1, se é câncer ou não câncer, para poder ser ele. Aqui mirei a correlação. Isso é ciência dos dados, né? Vendo a correlação entre as datas. Só para um exemplo. E aí, a partir de acá, vou converter o data frame para NumPy arrays. Então, peguei o X e o Y. Ou seja, criei acá, então, mira, 569 por 30, 569 linhas, por 30 colunas, que é a minha tabla de câncer. E aqui a salida 0 ou 1, que é o mi Y. Certo? Mira, hice um split, tomei os dados totales, quebrei eles em 75, usei train test split, que é uma função de sklearn, para quebrar em 75% para treinamento e derrei 25% para teste. Ok? Isso na escalação dos dados é outra maneira de hacerlo. Aqui usei como min máximo, tá? É outro escala que aqui, mirando os dados, eu procurei usar min max para ver como funcionava. Aplicamos a transformação, igual fizemos ali com a casa de Boston. Mira, que igualito a ideia, não cambia nada, certo? Aí agora estamos trabalhando com números. Criei um modelo acá, vai ser um modelo dense,
com 30 unidades de entrada, porque aliás, tenho o input shape acá, 30, eu usei 30 também na coincidência de número, certo? Pero tem 2 capas, 30, 15 e uma na saída, porque é um classificador 1-0. Binary Concentropy, Adam, Accuracy. Está aqui o modelo. Fiz o treinamento com 600 épocas. Mira. O que estava passando, aqui foi aquele gráfico que estava olhando, certo? A validação. Apliquei acá um early stopping. Isso de novo, um novo treinamento. Mira, ele parou por acá. Adicionei um dropout acá de 50% para ver o que passava. Treinei de novo. Mira, el loss ficou bem barrito. Fiz uma avaliação. Mira, com os dados de teste, chegou a 99% de precisão. Aí são as análises acá. Mira que maravilha. Os dados de teste, mira. Um erro acá. E aqui tem umas técnicas de unbalance, que isso é um testeio para ver. Pero mira, esse é um caso real, de um dataset real, e eu procurei rugar um pouquinho, ok? Tá listo, seria interessante vocês hacerem, mirarem que como funciona, e cambiar alguns parâmetros para ver, tá certo? Esse é um caso, então, que eu estou barrando um dataset de outra parte. Cada um, me gusta quando barrar, eu primeiro trabalho em pandas, porque para mim me gusta trabalhar em pandas, aí é uma questão de cada um de vocês também. É mais fácil para mim, com pandas fica como um Excel, não? E daí cambiamos a trabalhar cambiamos a NumPy, quedamos com X e Y, e aí fica igualito que hicimos hasta agora, tá vendo? Ou seja, de novo, perceberam que a sequência barra os dados, analisa os dados, limpia os dados, pré-processa, desenha o modelo, treina o modelo, hacemos a avaliação do modelo e a inferência, que é usar dados novos, não conhecidos, para treinar. Super? Súper, bastante interesante. Toca practicar bastante, Sí. hasta entrenar bastante hasta conseguir nuestra WIB. Não, perfeito. É isso aí. Mira, amanhã, a ideia é cerrar um pouquinho essa primeira parte. Mire, eu sei que é muita, e vimos muita coisa, em 2 dias, não? Como acabou nosso companheiro acabou de falar, nos toca trabalhar manos, ok? Dirt hands, meter a mano, encontrar, mirar, e eu me gusta muito partir de algo que já está hecho, como começamos acá. Mira a quantidade de notebooks que trabalhamos, volver a vê-los todos, porque às vezes eu estou fazendo acá, alguns disseram, pero passa muita coisa. Pero por que mesmo Marcelo hizo esto? Por que deu cambiar? Deixa-me ver. Puta, não funciona. Googleia. Amanhã pergunta, manda uma mensagem. Certo? Mira, independente... não, tá cá. Eu tenho um problema de link aqui. Não, tá de novo aqui. Tá cá. Para lembrar, mira, esse acá bom, tem vários... me correio do poder da universidade. De repente também pode entrar no correio para perguntar algo, alguma coisa. Tá bem? Amanhã, amanhã pela manhã, vai ter uma hora que vai ter amanhã vamos mesclar os grupos acá e vai entrar um grupo também presencial, que vai ver a segunda parte do curso agora, aquela parte de aplicações. E vai ter uma hora que vai ter uma foto e tal. Pero nós começamos
eu não sei se vamos começar já com o grupo todo ou não, pero a ideia é ser um wrap-up, sacar alguma dúvida de vocês, para ver onde estamos parados, não? E começar então com aplicações. E aí vamos ver como passemos tudo isso que miramos agora também para barrá-lo a dispositivos mais chicos, como um celular, por exemplo, pode reconhecer minha cara e abrir. Mirei o celular e ele abriu. Como reconheceu minha cara? Vamos ver, porque tem um processamento pequeno acá. Nós outros, tudo que hicimos acá, de qualquer maneira, trabalhamos lá numa nuvem enorme, não? Ou seja, estamos trabalhando no Google Colab, que está arriba de uma máquina grande, com uma CPU grande, muita memória, lá na nuvem de Google. Não é pouco, não? Pero como hacemos para pôr isto acá? Como hacemos para barrar isto num dispositivo eletrônico? Como funciona como mi reloj consegue descobrir se eu tenho problema no coração? Não? Então são tipo de coisas que vamos ver, aplicações de isso que vimos até agora, pero entrando para o mundo físico, mesclando um pouco com sensores. Tá ok? Bom, por hoje era isso que queria passar para vocês. Não sei se tem alguma dúvida específica, senão podemos descansar. Deixa eu terminar acá a gravação para não me olvidar. Gracias, profe. Nos vemos mañana entonces a seguir Súper. trabajando con todos estos notas.